Vocês acreditam que hoje o STF ele tem agido de forma mais firme, autoritária, usando seu poder como guardião da Constituição, ou ele tem sido garantista? O que você acha, André? Jogou uma pergunta logo para mim, né? A pergunta-chave para poder matar aquela pergunta de resposta difícil. Vamos lá, só fazer um arremates aqui antes de tentar responder a sua pergunta. Vocês falaram sobre a questão da sabatinagem e tudo aí. O Igor falou uma frase que foi acanetada, né? Vou até colocar entre aspas aqui. A caneta BIC é minha, Bolsonaro, Jair. E demonstra como que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, né? Está vivendo a política da caneta BIC. Sobre essa questão, cara, a gente pode ver, por exemplo, eu falei lá no começo do programa sobre o Toffoli, que era advogado do Partido dos Trabalhadores, né, do PT, mas a gente tem o André Mendonça, que é o próximo a ser sabatinado e que foi advogado-geral da União durante o governo do Jair Bolsonaro. Ou seja, temos aí um segundo lado da moeda. Aquilo que aconteceu lá com o PT tende a acontecer aqui, né? Aconteceu lá com o Lula, tende a acontecer aqui com o Bolsonaro e o André Mendonça. Desses questionamentos todos que a gente fez aqui, o Ricardo Villa fala, por exemplo, que para poder chegar lá, né, para poder comprovar o notório saber jurídico, o Ricardo dá até algumas sugestões ali, e o Gustavo interrompeu ele com uma colocação que eu achei interessante, que eu pensei que na hora é exatamente a mesma coisa. Alguém poderia virar e questionar. Assim, né, a forma do sistema atual, do modelo atual, que é a sabatinagem pelo Senado para poder averiguar esse notório saber jurídico do André Mendonça, nesse que é o próximo, no caso, né, dando como exemplo. A pergunta que fica para poder julgar o notório saber de alguém, não seria necessário que os julgadores, aqueles avaliadores, também não tivessem um notório saber para poder verificar se aquela pessoa tem um saber notório? Porque, ao que me consta, o Congresso Nacional tem muita gente, para não falar que a maioria, que não tem notório saber jurídico. Apesar de estarem inclusos ali, né, no processo legislativo, são pessoas de baixo saber jurídico. Então, o Ricardo faz uma colocação, o Gustavo faz uma possível provocação, que eu pensei na possível provocação, e eu deixo mais uma provocação. Porque quem questionar isso aí, se questione também se quem está avaliando lá é apto a avaliar, né? E minha opinião é que não. André, rapidamente, só para você ter a referência, quem está nos ouvindo vai ter a certeza com essa sua fala de que a sabatina é política. Exatamente. Eu ia concluir essa parte falando exatamente isso. Lá atrás, minha primeira crítica foi: nós temos um sistema tripartite, executivo, legislativo e judiciário, que na verdade é tudo farinha do mesmo saco, é tudo um bolo só, tudo faz parte do mesmo bolo. A gente não tem a divisão de poderes real, é tudo um processo político que vai se mesclando, né? O Gustavo falou aí, por exemplo, das negociatas pré-sabatinagem, né? Então a gente mistura tudo dentro de um saco só. Para poder finalizar, para poder tentar responder aí a pergunta do Igor, que é uma pergunta extremamente difícil, ao meu ver, Igor, não dá para cravar 100% se ele é garantista, se ele é autoritário, mas eu acredito que há variações de ponto. Há, sim, pontos que a gente pode ver que age, sim, de forma a garantir, salvaguardar a Constituição, mas podemos ver, sim, que há um processo político que é autoritário, sim. Talvez esse processo autoritário possa ser avaliado por duas formas. A gente já falou aqui que 7 dos 10 atuais foram colocados pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido opositor, principal opositor do governo atual, né? E a gente tem aí talvez um movimento de ação e reação. E temos também um presidente que tem movimentos que são muito autoritários, que causa também essa ação e reação do STF.
Óbvio, estou falando isso aqui sem julgar valor, sem julgar mérito. Estou falando o que eu vejo que vem acontecendo de fato. Não estou falando quem está certo, quem está errado, até porque eu vejo, em alguns momentos, sim, que há uma movimentação correta por parte da STF e movimentos que eu não concordo. Não concordo mesmo. Você falou, por exemplo, o caso da segunda instância. Temos aí alguns casos que foram altamente autoritários, como aquele caso do, se eu não me engano, Daniel Silveira. Por mais que eu tenha gostado de ver aquele cara tomando aí uma pequena ferrada, não sei se aquele processo... Agora eu faço julgamento de valor, o Gustavo está rindo, agora sim eu fiz um julgamento aqui de valor, mas eu não sei se o processo ocorreu de forma correta. Ali talvez tenha sido muito mais autoritário do que deveria. Porque se o julgamento ele foi por ele estar falando a favor de AI-5 ou coisas relativas, né? Quantas outras pessoas não fazem? E essas pessoas que o fazem serão todos julgados com o mesmo peso e mesma medida? Como que isso fica? É difícil da gente falar, mas eu acho que tem os dois lados da moeda, Igor. Mas, quando a gente vai fazer uma avaliação final, o lado autoritário pesa um pouco mais para a gente fazer o julgamento e acaba ficando feio, porque é um órgão que deveria ser liso, um órgão que deveria ser isento, um órgão que deveria ser sem ter lados, e que muitas vezes, sim, puxa a sardinha para o seu lado, atrapalha a movimentação política, sim, interfere demais na movimentação política e acaba, sim, entrando para o lado autoritário e manchando o nome da instituição. Nós somos formados, só para poder finalizar, a gente é formado em relações internacionais, a gente fala muito do Itamaraty, né, que é um órgão que a gente tem orgulho de falar no Brasil, nós estudantes de relações internacionais, que é um órgão que ele funciona em prol do Estado, sempre em prol do Estado, e não em prol do governo. E a gente vê o STF agindo muitas vezes em prol do governo, muitas vezes do governo passado. Então, fica aí para finalizar.